Bom, bom dia a todos, né? Obrigada pela acolhida. Eu sei que sair de casa sábado de manhã, que normalmente para muitos de nós é o único dia de folga, né? É um pouquinho difícil. Mas eu tenho a impressão de que nós podemos, de alguma maneira, fazer uma manhã produtiva, tentando fazer uma avaliação, um novo olhar à literatura infantil. Esse é um tema que faz parte da minha vida já há algum tempo, que é meu objeto de estudo, né? Eu trabalho literatura infantil no curso de pedagogia. E eu percebo que aqui já tem algumas pessoas que foram minhas alunas, então sabem do meu interesse pelo assunto. Até porque há uma preocupação muito grande dos professores. E isso é uma prática comum. Quando nós entramos na sala dos professores e começamos a conversar um pouquinho, a gente percebe uma grande queixa dos professores. Os alunos não sabem ler. Os alunos não gostam de ler. Os alunos não entendem o que estão lendo. O que será que está acontecendo, né? E claro que a gente percebe também que esta falha, essa grande dificuldade, não é só dos alunos, é também dos professores. Mas me parece que esse problema não é de hoje, vem caminhando há algum tempo conosco, né? E como ele vem caminhando conosco, a gente começa a perceber e fazer um olhar às pessoas que gostam de ler. Agora, mais importante do que gostar de ler, entender o que leu, fazer um segundo olhar para aquilo que nós estamos lendo. Então, nós percebemos que essas pessoas tiveram uma infância diferenciada. Tiveram uma infância, de alguma maneira, transitando pelos livros. Ou a elas foi oferecido, de alguma maneira, alguns livros para serem lidos. Ou a mãe contava a história, ou o pai, ou a avó. Então, nós pegamos a literatura infantil e trouxemos para essa nossa nova leitura de mundo, das pessoas e das coisas. E nós, particularmente, usamos a literatura infantil como instrumento. E esse instrumento é para ensino de várias disciplinas. Porque a literatura infantil, ela está no bojo da cultura. E ela estando no bojo da cultura, nós vamos ver que culturalmente, desde o seu início, desde a sua história, ela vem participando do crescimento das pessoas e do crescimento intelectual, cultural, moral, tudo isso. Então, nós, para começarmos a pensar um pouquinho essa literatura infantil e esse olhar, até partindo do princípio que algumas pessoas que aqui estão não são da área, nós vamos fazer uma breve retrospectiva. Vamos fazer um olhar para a literatura infantil. Quando é que ela começou? O que é a literatura infantil propriamente dita? Porque quando nós falamos em literatura infantil, pelo menos a mim, vem imediatamente Chapeuzinho Vermelho, Gata Borralheira, Cinderela, O Gato de Botas, Soldadinho de Chumbo. Foi isso que fez parte da nossa infância, né? Mas para nós ainda vem um pouquinho mais. Vem Monteiro Lobato e as Artes da Emília, no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas isso não começou ontem, né? Tem uma história. Literatura infantil, nós temos um marco ou um registro que foi convencionado. Que a partir do século XVII nós começamos a ter literatura infantil. Mas essa literatura que nós consideramos a partir do século XVII, nós sabemos que ela não começa ali. Ela já vem com a humanidade ao longo de muito tempo. E nós temos como marco, por exemplo, nós entendemos que século XVII, na França, Charles Perrault é considerado o pai da literatura infantil. O que Charles Perrault escreveu? Essas obras que eu acabei de citar. Cinderela, Gata Borralheira, Chapeuzinho Vermelho, e lá na França. Mas para a gente entender, mas então, só a partir daquele período que nós tínhamos criança, antes disso não tinha? Se nós levarmos em consideração o que se entendia por criança, não tínhamos mesmo. Porque antes disso, a criança não era vista como criança. A criança fazia parte de todo o contexto adulto. E ela participava. Até não havia nem o que nós temos hoje, esse sentido de afetividade de pais e mães para com a criança, entendendo que ela é uma criança. Ela era considerada um adulto em miniatura, que muito cedo ia para as lides de trabalho, muito cedo elas iam fazer parte de todo o contexto do adulto. Nós lembramos na história, por exemplo, no período medieval,
quando haviam nas praças públicas aqueles sacrifícios, a pessoa ia para lá para ser degolado e que tinha aqueles instrumentos todos, quem que assistia a isso? Adultos e crianças. Então nós vamos ver e analisar essas histórias, elas, apesar de terem esse marco do século XVII, elas vêm sido trazidas de pai para filho, de avó e tal, oralmente de muito tempo. E nós podemos até alcançar algumas fábulas de mais ou menos 2000 anos antes de Cristo, que vem com Êxopo. Êxopo foi um escravo grego que, segundo a lenda, dizem que ele nem sabia ler e escrever, mas foi o maior contador de histórias. E ele é que vai, a partir dele, trazendo essas histórias. Mas se nós formos buscar um pouquinho mais, a gente até entende que a origem de quase todas elas é uma só. Mas elas vão se transformando de acordo com a cultura e com os povos onde elas vão alcançando. Então, nós vamos ver Êxopo, mas vamos então partir do século XVII de Charles Perrault. Nós vamos ver que na França está acontecendo um movimento muito grande, uma revolução na França. Então, veja, se nós estamos praticamente no final do período medieval, e se nós entendemos o medievo como um domínio de toda a cultura feita única e exclusivamente pelos aristocratas ou pela igreja, todo o resto do povo era inculto. Todo o resto da população tinha acesso a esse tipo de contação de histórias, ou essas histórias que eram contadas, ou algumas folclóricas no povo mais pobre, ou algumas as grandes fábulas na aristocracia. E esse conteúdo muito religioso através da igreja. Mas Charles Perrault faz exatamente isso. Ele codifica de alguma maneira. Ele busca aquilo que está no povo e começa a fazer um registro histórico. É importante a gente lembrar o seguinte: por que é que mais ou menos nesse período? Porque é uma revolução cultural. Vejam bem, o que está acontecendo na França naquele momento, nesse contexto histórico, cultural. A França está, por exemplo, mudando alguns comportamentos. Até hoje, quando nós vamos nos sentar à mesa e diz assim, o serviço francês, é justamente dessa época. As pessoas deixam de comer com a mão e passam a ser servidos. Os talheres estão sendo introduzidos naquela época na sociedade parisiense. Está chegando do Oriente uma bebida fina, rara, que é servida como um licor, chamada café. Então, tudo isso está acontecendo na França, naquele período histórico. E um outro evento muito importante, eles começam a olhar a criança, não só como alguém para servir no serviço braçal, como um adulto, numa possibilidade um pouquinho menor em função do seu tamanho, né? Mas a criança começa a ser vista como um ser diferente e que precisa ser dado a ela um outro olhar, precisa ser dado a ela uma possibilidade de educação. Então, Charles Perrault faz exatamente isso. Ele vive dentro de um meio aristocrático. Nós sabemos que o irmão dele era o arquiteto do rei Luís XIV, na época, que constrói o Castelo de Versalhes, né, o Palácio de Versalhes. Então, a cultura toda está sofrendo uma evolução. Todo o contexto está sofrendo uma evolução naquele momento. Então, Charles Perrault faz isso, ele começa a decodificar, ele começa a trazer dessa cultura popular e colocar no papel, fazendo algumas adaptações de acordo com a necessidade que se alcançou e com a cultura e o conhecimento que se alcançou naquele momento histórico. Mas não é só ele que faz isso, mais ou menos contemporâneo a ele, La Fontaine, conta as grandes fábulas de La Fontaine. Nós sabemos muito bem que La Fontaine se inspira muito e basicamente nas obras de Êxopo. Mas La Fontaine ele faz uma coisa, ele está com um olhar diferenciado para a sociedade daquele momento. E ele, através das fábulas, ele coloca o quê? Neste olhar que ele faz das pessoas, das coisas que estão acontecendo, ele faz um registro histórico. Então, nas fábulas de La Fontaine, o que nós vemos assim muito claramente? Um contexto político. Vamos lembrar, por exemplo, da historinha da cigarra e da formiga. Quem eram as formiguinhas da época?
Os trabalhadores que com pouca cultura carregavam um peso enorme nas costas. A formiguinha carrega 40 vezes o seu peso, né? E eles tinham que fazer a subsistência deles daquele possível do momento, guardar para o inverno, muito frio, enquanto que principalmente os cantadores, os poetas da época viviam de quem? Da companhia, ou do rei ou da igreja. Então viviam em bons espaços para dormir e para comer. Não se tinha salário, não se tinha carteira assinada, absolutamente nada disso. Então é este olhar, é esta leitura que nós vamos fazer através das fábulas. Mas nós vamos entender o seguinte, que elas em si contêm muito do sistema social vigente, da cultura daquele momento. E essa cultura também sofre evoluções. Então nós falamos do Charles Perrault, nós falamos do La Fontaine, século XVII, praticamente contemporâneos. Aí nós vamos olhar, por exemplo, na Alemanha, um pouquinho depois, já século XIX, final do século XVIII, começo do século XIX, nós vamos ver os irmãos Grimm. Aí os irmãos Grimm têm o quê? Chapeuzinho Vermelho, Gata Borralheira, Cinderela, mas serão os mesmos personagens? Mas se Charles Perrault já tinha escrito, eles estão fazendo a mesma coisa? Mais ou menos a mesma coisa, eles começam, veja, naquela época não tinha internet, a informação não circulava com a velocidade que circula hoje, as coisas eram muito lentas, basta nós lembrarmos que a primeira obra que tinha sido escrita para o público não fazia tanto tempo, foi em 1444 com Gutenberg. O primeiro documento impresso foi a Bíblia, encomendado 2 anos antes. Então, veja bem, nós temos que imaginar que foi a partir de 1500, mais ou menos, que o livro começa a circular, que a obra escrita começa a circular realmente. Então, ela não saiu muito da França, mas na Alemanha a coisa já fervia num outro sentido. Aí, o que acontece? Os irmãos Grimm, 2 meninos muito jovens, quando o pai falece, o pai era juiz, o pai falece, o mais velho tinha 10, 11 anos, a mãe com mais 5 filhos, eles tiveram 9, 4 tinham falecido antes de 1 ano de idade, os mais velhos tinham que se virar para ajudar na família, então a mãe manda, eles nascem numa cidade chamada Hanau, pertinho da capital, e manda eles para Kassel, que fica mais ou menos 200 quilômetros norte-leste. E ele vai morar com uma tia, o mais velho, Jacob, que tinha já a possibilidade de ser o chefe da família, 11 anos, 12 anos, né? E manda ele para Kassel. Esta caminhada dele, de Hanau para Kassel, fazendo várias vezes por ano, ele começa a perceber os castelos medievais e começa a fazer um estudo do folclore da Alemanha. E ele percebe que no folclore da Alemanha, todas essas histórias que um dia circularam, estavam muito presentes. Com 16, 17, depois ele leva o irmão, que faz a mesma coisa, e os dois trabalham juntos por muito tempo, o Guilherme, o William e o Jacob. E eles começam juntos a fazer esse estudo do folclore. E eles, mais tarde, fazem exatamente o que Charles Perrault fez na França. Vamos fazer registro histórico de todas essas histórias que passam de boca a boca, mãe para filho, avó, e encontram uma grande contadora de histórias naquela época, a Doroteia, que morava já em Kassel, e começam a ir visitá-la e fazer as entrevistas, manuscritos, escrevendo, e mais tarde eles publicam um primeiro apanhado dessas histórias. Então, essa Doroteia, hoje, ela é considerada tão importante quanto os irmãos Grimm, porque ela deu a eles mais de 180 histórias. Nós sabemos que no Brasil, nós não temos todas as histórias traduzidas, as mesmas que tem na Alemanha. Mas essas histórias todas carregam em si no seu contexto,
possível daquele momento. E nós vamos ver isso muito claramente, que a cultura está muito presente. Claro que nós não podemos fazer o olhar de hoje, nós temos que fazer o olhar daquela época, entendendo tudo isso que aconteceu. Mas com o olhar de hoje nós vamos voltar e ver como é que nós podemos, através desse instrumento que está nas nossas mãos, transmitir a outras pessoas, e mais especialmente quem está dentro da escola, para as crianças, mostrando esse novo olhar. Até porque, eu vou fazer um parênteses aqui e lá na frente, né? Até porque nós temos uma deficiência na nossa escola brasileira, principalmente, né? Que quando nós ensinamos ou fazemos assim, interpretação de textos. Aí o que a professora pergunta? Ela diz assim, dê um livro para a criança ler, ou dê um texto para a criança ler, e diz que estamos fazendo interpretação. A professora pergunta assim, quem é o autor da história? A criança responde, ela leu ali, ela foi lá. Onde está o clímax da história? E quem são os personagens principais? Perguntas chaves. Particularmente, isso não é interpretação de leitura. Isto é Ctrl+C, Ctrl+V que a gente faz no computador de vez em quando. É buscar no texto alguns fragmentos e registrar ali. Nós não permitimos com isso de maneira nenhuma que a criança pense. E a criança ainda cria um hábito. Professora, qual é a resposta certa? O que é que a senhora quer que eu responda? Porque nós não ensinamos a pensar. Nós não ensinamos a fazer essa leitura de mundo. Nós não ensinamos um segundo olhar ou ler através do texto um contexto histórico. Então, por isso é que nós vamos buscar nessas obras. Então, voltando à nossa história, né? Nós vimos Charles Perrault, La Fontaine, Irmãos Grimm, e ainda no século XVIII e comecinho do século XIX, nós vamos ver na Dinamarca, Hans Christian Andersen. E Hans Christian Andersen tem nós temos que fazer a ele uma leitura particular. Até porque nós vamos ver que os que o antecederam fizeram registros folclóricos, cada um no seu lugar, da cultura possível daquele momento. Ele não só faz isso, como ele faz uma coisa muito importante. Hoje nós trabalhamos nas escolas e falamos de inclusão. Nós trazemos alguém com um olhar diferente do mundo para dentro da sala e dizemos que estamos incluindo. Nós não estamos incluindo, de maneira nenhuma, porque nós não estamos preparados para atender essa criança ou essa pessoa, né? Mas Hans Christian Andersen foi, na sua vida, um excluído. Então, é que até hoje melhor trabalha o excluído e inclui na sociedade, através das suas histórias. Então, eu vou começar por ele, depois nós voltamos lá em outras histórias. Vejam que fantástica a história do Patinho Feio. Quem não lembra a história do Patinho Feio? Né? Se não lembra, eu tenho um pedacinho aqui, um resuminho do Patinho Feio aqui, que foi um texto traduzido pelo Monteiro Lobato no Brasil. Então, o Patinho Feio diz assim, ó, numa clareira da floresta, vemos uma velha casa cercada por um riacho. Num dos lados da casa, o capim crescia viçoso, pois fora tostado. No meio de uma touceira mais alta, a pata chocava seus ovos. Mas já andava começando a achar aquilo maçante e ficar ali imóvel o tempo todo. Não era nada agradável. E até lhe parecia que os ovos estavam demorando a picar. Além disso, era pouco visitada. Prestem atenção. Era pouco visitada, pois as outras patas preferiam nadar no riacho a subir o barranco para vir falar com ela sobre a vida alheia. Afinal, o primeiro ovo picou, e logo após outro, e assim outro, e toda a ninhada saiu. Quá, 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 fazia a pata, e os patinhos tentavam imitá-la. E as cabecinhas de fora, sob as asas da mãe, olhando para todos os lados, a fim de verem de que jeito era o mundo. E a senhora Dona Pata, muito contente, deixava que eles olhassem à vontade, pois o verde fazia bem para os seus olhinhos irrequietos. Como é grande o mundo, diziam eles, olhando para o capinzal. Pensam que o mundo é só isso? Perguntou a Pata. Não, o mundo é grande, vai muito além, para o outro lado do jardim, até o quintal do senhor padre, se bem que eu jamais tenho estado até lá. Mas, afinal, já saíram todos? Continuou ela, levantando-se para examinar a ninhada. Oh, ainda não.
O ovo maior ainda não picou. Só queria saber quanto tempo ainda levará, já estou cansada. E deitou-se novamente. Então, como vai indo? Perguntou uma velha pata, que era sua comadre. Estou aqui com um ovo muito difícil de picar. Mais uma vez vamos prestar atenção. Mas olha o resto. Veja que lindeza de criaturinhas, são todos a cara do pai. Que, por sinal, não se deu ainda o trabalho de vir visitar-me, ou visitar-lhes. Deixe-me ver o ovo, disse a comadre, que não quer picar, e depois examiná-lo, pois fique sabendo que isso é ovo de galinha da Angola. Já uma vez fui enganada e tive um trabalhão com os patinhos que saíram. Tinha medo de água que só vento. Por mais que eu insistisse, não aprenderam a nadar. O melhor é deixar esse ovo aí no ninho e sair com o bando. Vou esperar um pouco, respondeu a pata. Já estou aqui há tanto tempo, um dia a mais, um dia a menos, pouco importa. Bem, faça como quiser, disse a comadre retirando-se. Afinal, o ovo picou e de dentro saiu um patinho esquisito, feio, desajeitado, além de que maior que os outros. A pata olhou para ele desconfiada. Essa é uma tradução de Andersen, de um trecho da pata, mas só para a gente fazer esse olhar, né? Como é que nós vamos fazer esse olhar para o mundo, para as pessoas e para as coisas? O primeiro olhar que nós vamos fazer é da vida de Andersen. Nós vamos verificar que o Patinho Feio é autobiografia. Foi assim que ele viveu, né? Ele foi um menino muito pobre, o pai era sapateiro, tinha um espaço, a sua sapataria, que consertava sapatos, fabricava sapatos, era um espaço de mais ou menos 8 metros quadrados. O menino, o Andersen, aprendeu a ler e escrever com o pai, naquele espaço. E o pai fazendo peças de teatro para ele em caixas. E com restos de material do sapato, couro, borracha, aquilo que ele tinha ali. Então, veja bem, e nesse período foi um período de grande produtividade mental através das cenas teatrais dele. O pai falece, a mãe muito pobre não tem condições de criá-lo. Mais tarde ela se casa novamente e mais difícil, a mãe entrega para uma tia. O Patinho Feio, porque ele era todo desajeitado, alto, magro, nariz comprido, até a referência do Patinho Feio pressupõe-se que tenha sido justamente por causa do seu visual, né? Um narigão e todo desajeitado, mas pela influência do pai, ele tinha vontade de ser ator, ser bailarino, ser cantor. Então ele buscou isso e em todos os espaços em que ele caminhava e que ele buscava, ele foi rejeitado. Ou você é muito feio, você não é capaz de nadar, você não é capaz de dançar, você não é capaz de cantar. E ele foi buscando isso até que ele vai de Odense, onde ele nasceu, vai parar na capital da Dinamarca e tenta em companhias de teatro a sua vida. E sempre rejeitado. Então vejam bem que neste rejeitado da vida, ele transfere para a obra literária. E nós vamos ver que Andersen faz uma coisa fantástica, ele não só traz do povo, como ele traz dele. Ele é o primeiro a realmente escrever literatura infantil com essa intenção. Nós sabemos que mesmo assim, os grandes poetas, os escritores, os cantadores, eles prestavam um serviço à corte. Então eles iam trabalhar nessa aristocracia, contando histórias para as mulheres que não tinham o que fazer, enquanto os homens iam para as batalhas, para as guerras, para os seus afazeres, e essas damas da sociedade iam bordar nos jardins, ouvindo essas cantorias, esses corais. Então, era uma oportunidade, não só delas ouvirem essas coisas, mas de trabalho para eles. E mesmo assim, ele é rejeitado algumas vezes. Então, mas ele faz um olhar para o mundo a partir dele, a partir desta vida sofrida, essa vida complicada, e ele escreve outras histórias fantásticas. Quem não se lembra da menina da caixa de fósforos? A menina da caixa de fósforos era uma menina que vendia fósforos. Imaginem bem, naquela sociedade, um gelo, um frio. Então, ela
passou uma noite de Natal tentando vender fósforos, vendiam em unidade para acender as lareiras e para se aquecer. Então passa um, ela tenta vender, nada, passa outro, ela tenta vender, nada, ela começa a acender os fósforos para se aquecer. E aí acende o primeiro, apaga, ela fica com frio, sem roupa, pouca roupa e tal, e olhando nas vidraças das casas a ceia de Natal, com banquetes espetaculares, e ela ali passando aquela necessidade. Até que numa hora ela acende todos os palitos, e a chama do palito faz ela ter uma alucinação. Ela vê a avó, que foi a sua grande protetora a vida inteira, e que não estava mais com ela. Nesta visão, que está muito bem escrita na obra dele, ela falece ali no meio da neve, né? E fica imaginando a avó, então indo para os braços da avó. É uma história lindíssima, emocionante, mas veja, não está longe da vida dele. Não está longe desse referencial que ele vive o tempo inteiro. Então Andersen faz isso, daí nós vamos lembrar de outras, a roupa nova do rei. Né? Ele trabalha justamente a vaidade e essa vaidade tão grande que faz com que a pessoa não enxergue os outros e que está muito mais preocupada com a opinião dos outros, né, do que aquilo que realmente ele é. Então Andersen trabalha isso e veja, vamos pensar, isso foi lá em 1800 e pouco, né? Está perto de nós, mas ao mesmo tempo está a uma distância muito grande daquilo que a gente imagina que tenha sido literatura feita para a criança. E era feita para o público e por esta convenção determinou-se que ela seria uma literatura infantil. Essa convenção é interessante que dependendo do estudioso, para ele determinar que isso seria literatura infantil, bastava ter na obra um elemento criança. Por quê? Porque a criança se identificaria. Mas é um instrumento que está nas nossas mãos. Mas agora nós vamos voltar um pouquinho para fazer esse olhar para uma das obras, por exemplo, dos irmãos Grimm. E que é uma obra que, quando chega isso na mão das professoras, elas dizem assim, mas como? Eu não vou ler isso para criança de maneira nenhuma. Claro, se nós não fizermos esse olhar, quando foi escrito, como foi escrito e por que foi escrito, e não fizermos esse olhar da cultura inserida, e não soubermos fazer uma pergunta mais agradável quando nós vamos fazer análise de texto, nós vamos achar isso um horror, né? Por exemplo, lá dos irmãos Grimm, nós vamos lembrar da história do Barba Azul. Quem foi Barba Azul? Era um homem mau, feio, mas era um rei, né? Tinha tido já 6 ou 8 esposas, dependendo da tradução, e todas elas tinham desaparecido misteriosamente. Até que, com aquela feiura toda, ele resolve visitar um vizinho, porque ele já estava muito sozinho. Vai visitar o vizinho tem uma porção de filhas, ele diz que quer se casar com uma delas. Foi um susto. Todo mundo quis se esconder e não sei o quê, mas ao mesmo tempo tinha uma ideia, uma ideologia naquele momento. Veja bem, a única possibilidade da filha ter uma ascensão, e isso ascensão não era nem de fama, era de comida, de roupa, de estar melhor, era, quem sabe, se casando com o rei. Aí ele convence uma das filhas a se casar com ele, e ela vai morar no castelo. Certo dia ele precisa viajar e entrega a ela um molho de chaves e diz a ela o seguinte, olha, você pode andar em qualquer área do castelo, em qualquer uma, só não pode entrar num determinado quarto cuja chave é essa aqui, e mostra para ela. E daí? Como que eu não vou entrar naquele quarto? O que é que tem esse quarto tão diferente? Quem sabe os que ele deixou tão à vontade, ela não teve vontade de ver. Mas aquele quarto, ela chama a irmã. E a irmã diz assim, nós temos que ver. A irmã não aguenta de curiosidade e convence-a a entrar num determinado quarto. Quando ela abre o quarto, todas as ex-esposas estavam lá. Em algumas obras, diz que elas estavam trucidadas. Em outra, diz que elas simplesmente estavam amarradas numa jaula, né? E ela, desesperada de medo, fecha ligeiro aquela porta e a chave fica manchada. E ao ficar manchada, ela começa a limpar, antes que ele chegue. E quanto mais ela limpa, mais a chave mancha. Ele chegou, que desespero. Por quê? Porque ela desobedeceu ao marido.
E como ela desobedeceu, ficou um registro. E esse registro dava a ele direito de castigá-la, até porque a cultura do momento era essa. Como dava direito a castigá-la, ela começa, avisa a irmã e começam a correr, e a história diz que eles se escondem no quarto mais alto da torre do castelo, e felizmente, quando ele estava prestes a vir matá-las, os irmãos dela chegam e matam ele, e elas acabam ficando com o castelo, com o dinheiro, com tudo. Então a história é mais ou menos assim. Mas por que é que nós contamos essas duas histórias? Para a gente realmente fazer aquele olhar. Então vamos lembrar do Patinho Feio. Quando nós damos às crianças um texto deste e perguntamos quem é o autor da história, onde está o clímax da história ou quais são os personagens principais, nós não permitimos de maneira nenhuma que ela pense. Agora, se nós provocarmos com outro olhar, como em outras culturas isso acontece, ela começa a pensar. Quer ver? Vamos lembrar lá da velha pata que estava cansada de ficar sozinho. Então, ao invés de eu perguntar a essa criança onde que está o clímax da história, eu vou perguntar a essa criança ou a pessoa com quem eu estou trazendo essas obras para que se faça essa leitura diferenciada. Eu pergunto assim: quais são as características femininas que você vê na Dona Pata? Aí eles vão me responder, provavelmente, às vezes o adulto não faz, mas a criança faz. Eles vão me responder provavelmente: ela não abandonou o ninho. Isso é muito feminino. Isso é coisa de mãe. Concordo. Veja bem, ele começa a olhar a Dona Pata como uma mãe protetora e não simplesmente como um trecho recortado de clímax da história. Mas daí chega um outro e diz assim: professora, tem uma outra característica. Qual é? Toda mulher é fofoqueira. Tá certo, tá escrito ali. Toda mulher é fofoqueira, está escrito. A Dona Pata não aguentava mais ficar ali, sem ter a oportunidade de ir lá à beira do rio ficar falando da vida alheia. Está escrito. A criança vai ver, ou a pessoa que ele vai ver. Mas aí o que nós vamos trabalhar? Vejam bem, isso é cultural. O que se fazia naquele período histórico? A pata faz a representação das pessoas da sociedade. Ela é o feminino da sociedade. Ela é protetora. Mas o que elas faziam na época? As mulheres tinham oportunidade de conversar com as outras na saída da igreja aos domingos. Então, na saída da igreja, você colocava com a melhor roupa, bonitinha, e ficava esperando, quem sabe, não tanto para ouvir o culto, a missa, mas como para ter a oportunidade depois de ficar conversando da vida alheia, das outras, né? Veja, culturalmente isso evoluiu, isso não mudou muito, mas para aquela época isso era uma verdade. Então nós temos que fazer esse olhar daquele momento histórico e usar esse instrumento que nós temos para fazer essa avaliação de mundo. Esse olhar, contextuá-lo, sabe? Situá-lo num determinado tempo histórico. E a mesma coisa nós vamos fazer, por exemplo, com o Barba Azul, né? Vejam, se nós lembrarmos ou se nós assistirmos filmes do período da transição, período medieval, 1500 a 1700 mais ou menos, a prática de sacrificar pessoas em praça pública era comum. Até hoje, na Europa, está cheio de museus da tortura. Ou esses museus de tortura pertenciam à igreja, ou eles pertenciam ao Estado. E iam para a praça pública. Fulano mentiu, vamos cortar a língua em praça pública. Ou então fulano roubou, vai lá, põe os dois braços, corta as mãos. Era uma prática comum. Quem é que assistia isso? Adultos e crianças. Então isso está no registro histórico, isso está no registro das obras literárias, né? Fulano fez alguma coisa errada, corta o pescoço. Veja, a mulher tem que ser obediente, está lá, está na obra. Então eu vou fazer a leitura que a mulher tem que... Ela não podia entrar naquele quarto. A curiosidade feminina está ali na obra também. Então quando eu faço um outro olhar, quando eu atravesso a obra e não fico no texto e vou ao contexto, a leitura fica completamente diferente. E eu permito que esta criança avalie o mundo atual, as pessoas, as coisas, esse trânsito por onde ela anda, com um novo olhar.
com um olhar muito mais apurado. E ele não é simplesmente, quando eu falo o seguinte, quando nós lemos só o código, só as letras, é uma mistura de palavrinhas e que às vezes nós não entendemos nem o seu significado, mas simplesmente repetimos porque a professora quer que eu diga assim. Eu gosto de dar um outro exemplo, que já é bem mais atual, já que tem um historiador aqui, as professoras de história, né? Quando vão fazer as provas, elas perguntam, em que data aconteceu tal coisa? E eu particularmente digo assim, isso está tudo nos livros, é ou não é? Mas a nossa escola faz isso, faz esse olhar muito fragmentado e muito superficial. Então, diz que lá no Nordeste brasileiro, isso nos foi contado por um professor que hoje é escritor, chamado Rubem Alves. Ele diz que no Nordeste brasileiro tinha uma professora que de história, que estava fazendo uma prova de história e tinha uma pergunta que o aluno tinha que responder, exatamente assim: em que data e o que falou um almirante ao afundar o navio, um almirante holandês, ao afundar o navio dentro das 200 milhas brasileiras. Então, o navio afundou e a criança tinha que dizer qual foi a frase que o almirante disse e quando isso aconteceu. Então, a frase que a criança tinha que repetir é o seguinte: o mar é o sepulcro sagrado de todo almirante bátavo. Que ótimo, para a criança decorar isso tudo. Que sentido faz isso para ela? Até que aquele que costumava ler, que a mãe lia historinhas e que contava e fazia esse olhar, disse assim: mas professora, queria fazer uma pergunta. O almirante era holandês? Era holandês. Ele falava português? Não, não falava português. Quem é que estava lá no barco, que viu afundando o barco e que registrou aquilo que ele falou, se não sobrou nada no navio e de ninguém? Vamos fazer um novo olhar. E ele pensou, né? Então, as nossas obras estão cheias disso. Há uma ideologia muito presente, ideologia sempre de cada momento, e que nós vamos ter que fazer um olhar o que é ideológico, né? O que é de uma camada da sociedade que a partir dela eles querem que a pessoa faça a leitura do mundo, das pessoas, das coisas, e o que é realmente da obra, do contexto social. E eu começo sempre falando o seguinte: basta a gente lembrar do descobrimento do Brasil. Até hoje nós ensinamos para a criança, o Brasil foi descoberto, né? Veja, o que é achado não é roubado, não é assim que acontece? Então é melhor dizer que o Brasil foi descoberto. Por que nós vamos dizer que o Brasil foi invadido? Com intenções específicas de chegar aqui e fazer domínio de um povo e de uma terra, e a busca de ouro, prata. Porque nós não vamos nem ler a carta do Pero Vaz e Caminha, porque se nós fôssemos ler a carta na sua íntegra, nós vamos ver que isso está escrito. Nós vamos ver, por exemplo, que o Tratado de Tordesilhas foi assinado quase 10 anos antes do Brasil ser descoberto, né? Tudo isso já estava programadinho. Então, esse olhar nós temos que começar a fazer. Porque senão nós vamos continuar a fazer das nossas crianças não leitores e dos professores uma dificuldade de entendimento ao ler a obra, né? Então, nós vamos ver, por exemplo, lá, voltando para o Andersen, que é trabalho excluído com muita propriedade, lembre-se da história do soldadinho de chumbo? Veja, uma caixa com 24 soldadinhos na loja, e vão ser dadas de presente a um menino, que abre a caixa e fica maravilhado. Oh, soldadinhos! E olha, um deles não tinha uma perninha. Por quê? Porque os soldadinhos foram feitos de chumbos, de uma grande colher de chumbo. Faltou chumbo para uma perninha de um soldadinho, né? Soldadinho tão lindo, com aquele jaqueta vermelha, com aquela calça azul maravilhosa, mas todos paravam em pé. Esse também parava em pé, apesar de ter uma perninha só. E que acabou sendo grande amigo do menino e fez estripulias a vida inteira com uma perninha só. E que conhece uma bailarina de papelão que também só tinha uma perninha. Então vejam bem, e conseguem fazer e transitar na vida igual todos os outros. Porque se nós pararmos para olhar, nós todos somos diferentes. Ninguém tem uma digital igual. Ninguém tem faces exatamente idênticos, nem gêmeos, univitilinos.
Então, quando nós começamos a olhar que todos nós somos diferentes, que todos nós somos portadores de necessidades especiais, nós começamos a olhar o mundo diferentemente. Quem não precisou que a mãe pegasse na mão para ensinar a andar? Quem, neste momento, estando aqui, nessa nossa conversa, não sabe que tem alguém ou cuidando dos filhos em casa, ou preparando o almoço? Nós sempre precisamos de alguém na nossa vida. Então, nós todos somos portadores de necessidades especiais. Então, aquele que é um pouquinho mais, que tem uma necessidade maior, nós temos que ver com outro olhar. E isso Anderson já fazia com muita propriedade, né? Então nós vamos ver em Anderson e depois nós vamos ver em outras obras na sequência, obras americanas, obras inglesas, obras holandesas. Nós vamos voltar lá no Oriente, os contos de Mil e Uma Noites. Então, em todas essas obras de literatura infantil, nós temos possibilidades de olhar as pessoas, isso trabalhando os clássicos. E se eu parar nos clássicos, eu já estaria satisfeita. Mas eu não posso deixar de citar de maneira nenhuma o grande autor brasileiro de literatura infantil, Monteiro Lobato. E esse nós temos que trabalhá-lo, mas está muito perto de nós, a história está muito próxima. Basta a gente lembrar um pouquinho quem foi Monteiro Lobato. Monteiro Lobato foi um idealista, um lutador, um sujeito que quis pôr o Brasil lá em cima, em todos os sentidos. Ele queria ser pintor no começo da vida dele, pintou quadros com 8 anos de idade. Mas o avô, ele tinha uma grande fazenda, o avô queria que ele fosse advogado. Manda ele para São Paulo, e de Taubaté, eles moravam em Taubaté, tinha onde ele chamava de sítio do Pica-Pau Amarelo, era a fazenda do avô. Vai para São Paulo, estuda, faz direito, transita por todos os grandes filósofos, se apaixona por Nietzsche, as obras de Nietzsche, e começa a escrever, e escreve fantasticamente, mas mais do que isso, ele escreve para adultos, mas ele começa a fazer um olhar para o Brasil. Por que esse país é tão decadente? Ele vê um sujeito lá no meio da fazenda, que não tem vontade, que não tem ânimo para nada, cresce um personagem fantástico, Jeca Tatu. Veja, quem sabe foi o personagem mais importante que circulou naquelas revistas Almanac durante anos. A gente ia para a farmácia para receber um almanac para ver as historinhas do Jeca Tatu. E aí ele percebe que o Jeca Tatu está naquela condição, essa inanição dele não era só preguiça como ele pressupunha antes, era a falta de alimento, era a falta de higiene. E ele começa a trabalhar isso. Aí ele começa a dizer, escuta, esse país pode ir para frente, esse país é grande, esse país tem petróleo. E começa uma busca desesperada pelo petróleo no Brasil. Mais ou menos em 1930, com o governo provisório de Getúlio Vargas, ele busca e cria uma Companhia Nacional de Desenvolvimento do Petróleo, circula o país inteiro, vende grande parte da fazenda, investe nisso, mas encontra uma barreira política violenta. Quem diz que o governo queria explorar o petróleo? Que ele queria, mas ele não podia dar os louros da vitória a um simples escritor. E Monteiro Lobato é preso várias vezes porque ele contradiz o sistema vigente, porque ele quer fazer com que esse povo cresça, ele quer trazer aquele Jeca Tatu para ser alguém que pensa, alguém que transita na sociedade. Aí ele vai e busca o presidente, procure, e não consegue, até que, por essa euforia dele, ele é preso algumas vezes. Uma das vezes ele ficou preso e ele escrevia as cartas para a Pureza, que era a mulher dele, chamava de Purezinha, né? Purezinha. E numa dessas, escreve para ela que as pessoas que estavam ali eram boas, e não sei. Sai da cadeia, escreve uma carta para o ministro da época, que era o responsável pela prisão dele, e diz assim, e manda uma caixa de bombons, 3 dias depois. Senhor ministro, comi e bebi por conta do governo brasileiro. O melhor de tudo, aonde eu estava cheio de gente boa. E melhor ainda, não precisei me esconder dos bandidos. Eles estavam todos lá fora. Foi preso outra vez. Mas foi preso outra vez, claro, né? Claro que foi preso outra vez. Então vejam, mas ainda lutando pelo petróleo. Aí ele resolve criar, né, dentro daquele espaço, o sítio, que foi a fazenda do avô, ele cria, veja bem, e põe nos personagens dele todas as falas que, quem sabe, ele quisesse dizer, mas não pode mais. Ele vai ser preso outra vez. Então, vejam,
quando é que a Petrobras é criada no Brasil? 1958. Dentro de todos os moldes ditados e feitos por Monteiro Lobato, né? Oi? 53, errei a data. 1950, ele estudou, viu? 1953. E aí, dentro de todos os moldes. Mas veja bem, lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, o petróleo já tinha jorrado há muito tempo. 5, 6 anos antes. Antes dele desencarnar, antes dele falecer. Mas o que acontece? Depois foi usado isso tudo. E ele fica triste de não poder mudar o país por tudo isso que ele estava fazendo. Ele disse, eu vou mudar só de... Quem não muda a cabeça dos adultos, muda a cabeça das crianças. E ele começa a pôr em toda a sua obra. Nós vamos ver, por exemplo, o Visconde de Sabugosa. Veja o que representa o Visconde, verde e amarelo. Né? Mas um sujeito inteligente, que transitava nos livros, o sabugo caía por trás da prateleira. E a boneca Emília, uma boneca de pano, mas triste, faladora e provocadora, era a personificação de Lobato. Tudo aquilo que ele não podia falar, a Emília falava, a Emília dizia, a Emília enfrentava. A Emília não podia ser presa, era só uma boneca de pano. Né? E é interessante que as obras de Lobato circularam nacionalmente, porque ele cria as 3 primeiras editoras que o Brasil tem, foi ele quem fez. Ele disse, eu não posso mudar a cabeça dos adultos, muda através... E investindo o seu dinheiro nisso. Ele cria uma primeira editora e começa a publicar. Por quê? Porque até então, grande parte das obras, mesmo as traduzidas no Brasil, iam para Portugal ou para a França para serem editadas e voltavam para o Brasil. Com ranço, às vezes, do português de Portugal, ou então com uma ideologia que passava por algum tipo de olhar diferente. E ele começa a criar e fazer ali mesmo. E ele publica, e começa a publicar. E ele dizia o seguinte, nós vamos derramar livro pelo país. Tanto é que ele começa doando um grande número de obras literárias para as escolas públicas. Mais tarde, em 1936, mais ou menos, com o governo provisório de Getúlio Vargas, ele cria o ministro da Educação e Saúde na época, Gustavo Capanema, cria uma comissão chamada Comissão de Literatura Infantil. Essa comissão fica responsável para, a partir da comissão, ser distribuídos livros para todas as escolas públicas, inclusive as escolas particulares. Essa comissão define o que seria, e essa comissão é composta por algumas pessoas que a gente sabe que são importantíssimas hoje na literatura, não só infantil, como na literatura. Cecília Meirelles fez parte dessa comissão, Manuel Bandeira fez parte dessa comissão. E eles, naquele primeiro momento, que começam a ver o que é que nós vamos dar para as crianças ler, até porque tem um autor chamado Silvio Romero. O Silvio Romero diz assim, quando eu lia e fui alfabetizado, eu fui alfabetizado em cartapácios de cartório, onde ali eu só lia o que era horrível, gente que foi assassinado, gente que matou, e era o que era dado para as crianças aprender a ler. Então, com o advento de Lobato, das editoras, os livros já com um olhar para a criança, veja, a ideologia sempre esteve presente, ele muda completamente de figura. Isso começa a circular. Com a Comissão de Literatura Infantil, eles fazem um concurso nacional. E nesse concurso nacional, eles vão procurar dentre as professoras o que eles estavam usando, para ver o que seria mais indicado. Vejam que interessante, em 1936 e 37, deste concurso, dessa seleção que foi feita, 25% das obras indicadas eram obras de Lobato. Portanto, quem leu o Lobato, quem teve a oportunidade de ter esse contato com a Emília e com as asneiras da Emília, que a tia Benta dizia, né? A dona Benta dizia o seguinte, quando a Emília começava a falar, vou abrir a torneirinha de asneiras da Emília. Mas as asneiras dela eram cheias de verdade, eram cheias de revolução, eram cheias de vontade de transformar o mundo e fazer dele um mundo melhor. Eram cheias de vontade de dizer o seguinte, eu vou enfrentar isso
queira ou não queira. Eu tenho até um textinho aqui, ó, da Emília, ela falando com o Visconde, diz assim: olha que inteligência e olha o olhar que Lobato faz do mundo naquele momento, faz da morte naquele momento. A Emília diz assim, ó: a vida, senhor Visconde, pisca-pisca. A gente nasce, isto é, começa a piscar. Quem para de piscar, chegou ao fim, morreu. Piscar é abrir e fechar os olhos. Viver é isso. É um dorme, acorda, até que dorme e não acorda mais. A vida das gentes neste mundo, senhor Sabugo, é isso. Um rosário de piscadas. Cada pisco é um dia. Pisca e mama, pisca e brinca, pisca e estuda, pisca e ama, pisca e cria os filhos, pisca e geme os reumatismos e, por fim, pisca pela última vez. Morre. E depois que morre, perguntou o Visconde de Sabugosa. Depois que morre, vira hipótese. É ou não é? A Emília, a bonequinha do sítio do Pica-Pau Amarelo, feita de pano, né? Põe uma filosofia de vida que é a própria personificação de Lobato. É o olhar de Lobato para o mundo, é o olhar de Lobato para as pessoas, é o olhar de Lobato para as coisas através da fala de Emília. E a Emília é fantástica, né? Ela tem uma conversa, algumas frases de Emília, né? A dona Benta falando com ela: mas afinal de contas, Emília, quem é que você é? A Emília levanta com um ar implicante, narizinho de retroz e responde: sou a independência ou morte. Portanto, vivo e sofro as minhas convicções, o que Lobato fez com muita propriedade. Sou de pano, sim, de pano falante, engraçado, paninho louco, paninho aqui, prontinha. Aguento qualquer discussão. A mim ninguém embrulha nem governa. Sou chifre furado, bonequinha de circo, Dona Quixotinha, Dom Quixote. A força de Lobato presente nas falas de Emília.